Olá a todos e a todas. Neste vídeo, vou falar um pouquinho sobre o Exame Unificado de Física, o famoso EUF, falar o que é, como geralmente se deve se preparar e um pouco da minha experiência com o programa, Então, antes de tudo, o que é, Então, como dito, o EUF é Exame Unificado de Física, que ocorre 2 vezes ao ano. Isso justamente para casar a realização do exame com a realização dos processos seletivos nas universidades, para ingresso em pós-graduação em Física. Então, aqui em amarelo estão demarcadas algumas universidades que utilizam o EUF como pré-requisito para o ingresso no mestrado e no doutorado, certo? Aqui também existem outros alunos de outros países que fazem o exame, é um exame a nível nacional. E sobre o exame, o que eu posso dizer é que algumas questões são nível graduação, eu diria a maioria são nível graduação, e outras são nível mestrado, Isso para dar uma balanceada entre o pessoal da graduação e o pessoal do mestrado. Pois bem, então, para acessar o site do exame é muito fácil. Você digita no Google EUF, ou então Exame Unificado de Física. Antigamente o site estava hospedado no site da Unicamp, mas agora ele está vinculado à Sociedade Brasileira de Física, que é quem atualmente organiza a realização do exame. Ok, então devido à situação da pandemia do Covid-19, a prova migrou do modelo presencial para o modelo online, Então aqui eu vou destacar algumas diferenças. Primeiro, que na prova presencial eram 10 questões, enquanto que na prova online agora são 40. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, Eu fiz a prova online, mas estudei pela presencial e pela online. A prova presencial, o escopo cobrado é menor, enquanto que na prova online o escopo cobrado é maior. Na presencial, a dificuldade das questões que eu percebi é ligeiramente maior. Se lembrando que isso aqui são detalhes que eu notei, não são detalhes oficiais que o exame divulgou, Isso aqui são coisas que eu anotei durante os meus estudos. Enquanto que na prova online, a dificuldade das questões é ligeiramente menor. Até faz sentido, porque são mais questões. Então não seria justo cobrar nessa quantidade de questões o nível de dificuldade equiparado à prova presencial. A prova presencial é a prova feita numa instituição, enquanto na prova online feita virtualmente cada pessoa em seu computador, smartphone ou seja lá o que for. A diferença é que como é uma prova online, para retirar a possibilidade das pessoas, dos alunos que colarem, ter um bom resultado, eles aumentaram bruscamente a quantidade de questões. Isso é, para aqueles que colarem, essa quantidade de questões diminui muito o tempo por questão. Isso é, são 6 minutos por questões, considerando que a prova é 4 horas. Então, isso tira a perspectiva do aluno que cola tentar se dar bem na prova, Então, a única forma de consulta que você pode utilizar no exame unificado é um formulário que eles disponibilizam com muitas fórmulas da física que a gente usa na graduação, usa no mestrado, e valores de constantes, como velocidade da luz, massa do elétron, constante de Wien, etc. Tá bom? Então, o que é cobrado? O exame unificado ele é cobrado a partir de 5 áreas, Mecânica clássica, quântica, eletromagnetismo, física moderna e termodinâmica e estatística. Essas são as áreas que o EUF cobra do aluno. Geralmente são disciplinas de final de curso, de graduação, certo? E início de mestrado. É claro que dentro desse escopo, por exemplo, dentro do escopo de mecânica clássica, você tem questões de física 1, por exemplo, você tem questões de física 2, que geralmente é a parte ali da dinâmica. E dentro do escopo de mecânica quântica, ela agrega muito de física moderna, então você pode ter questões mescladas aqui no meio. Eletromagnetismo, você pode ter o eletromagnetismo da física 3, por exemplo, você pode ter o eletromagnetismo do próprio livro de eletromagnetismo, como o do Griffiths, por exemplo, o eletromagnetismo, às vezes, um eletromagnetismo um pouco mais
nível mestrado. E termodinâmica e estatística, essa aqui eu diria a nível Salinas, certo? Então, como se preparar? Todo estudante se pergunta como se preparar para o EUF, né? Não é exceção. Então, a frase talvez óbvia, não tem segredo, faça as provas anteriores. É o método mais eficaz de se estudar para o exame unificado de física. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência durante o exame unificado de física, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Eu realizei o exame unificado de física no semestre 2021.1. Então, eu preciso relatar algumas coisas. Eu trabalho, estudo e moro longe da UFAL. UFAL é a Universidade Federal de Alagoas, que é onde eu fiz minha graduação, né? Então, eu tinha que me deslocar ou de ônibus ou de veículo próprio, de moto, para a universidade para poder fazer pesquisa, né, ou ter aula. Bom, eu me dediquei durante 2 meses ao exame unificado, isso é, o exame unificado foi realizado no final de maio. Eu peguei ali desde o início de abril e o mês de maio, que era o mês que foi realizado o programa para sentar e me dedicar ao exame unificado de física, né? Anteriormente eu já estava com o planejamento de fazer o exame unificado de física, mas eu de fato sentei para estudar para o exame unificado, faltando 2 meses corridos para o exame, para a realização do exame, né? É claro que você não precisa ter esse tempo, né? Você pode começar a estudar faltando 1 mês ou até mais. Isso vai depender do quão você quer revisar os assuntos, né? Então eu queria revisar cuidadosamente os assuntos. Então pega as provas anteriores, tenta fazer as questões que não conseguem fazer, revisa o assunto, ok? Então eu também fazia pesquisa no PIBIC, né? Que é o Projeto de Iniciação Científica. Eu resolvi as provas de 2016 a 2020, uma vez que eu fiz o EUF do primeiro semestre de 2021. Então, dentro desse escopo de estudo é que eu estou montando esse vídeo, né? E ao final eu vou dizer quais são, na minha perspectiva, quais são os assuntos que o EUF mais cobra, ok? Bom, sente medo, ansiedade, nervosismo, principalmente na semana ali que rodeou a realização, que foi realizada no domingo. Então, ali naquela semana eu não conseguia dormir direito, às vezes não comer direito, mas ansiedade é totalmente normal, faz parte, né? Às vezes é até bom, né? Porque você foca ali. Então a dica, né? Sentir dificuldade normal, mas persista que a solução pode estar logo adiante. Então você tem que ver o exame, ele é difícil, mas é difícil porque o escopo cobrado é grande. Então às vezes você sabe resolver uma questão, mas você de alguma forma deixa se passar porque você estava com muita coisa na cabeça, mas não tem segredo, é tentar resolver as provas anteriores e pegar um macete de questões, né? Tentar fazer de uma forma mais rápida. Uma coisa que me atrapalhou um pouco no exame foi a questão do tempo, né? Então, se falar que a prova presencial você não pode pular a questão. Se aparece a questão, você tem que resolver ela. Se você não pode pular e voltar para ela depois. Bom, aqui eu estou divulgando o meu cronograma de estudos. Então, eu coloquei domingo L de livre, né? Isso justamente para relacionado à saúde mental, né? Então é importante que você tenha um tempo para sua mente relaxar, né? Para você pensar em outra coisa e não apenas nos estudos. Então na segunda-feira é eletromagnetismo, na terça termodinâmica e estatística, na quarta física moderna, na quinta mecânica clássica, na sexta mecânica quântica e no sábado eu fazia uma revisão, né? Então, o meu mês de abril foi dedicado à bateria de questões, né? 4 por dia. E maio, que era o mês da prova, né? Que foi no final do mês. Então, o mês de maio eu fiz para revisão e organização dos conteúdos mais cobrados. Claro, isso é um cronograma, né? É muito difícil você segue o cronograma à risca. É claro que teve dias ali que eu não consegui estudar, às vezes por problemas em casa, às vezes porque eu estava muito saturado, né? Então, às vezes isso é normal, isso acontecer, mas você tenta seguir um cronograma bonitinho, né? Para tentar estudar o máximo que você puder antes do programa.
Então, tirem um print da tela, né? Esses são os assuntos que, a meu ver, são os que mais aparecem no exame unificado de física, né? Então, não vou falar especificamente sobre nenhum, talvez no próximo vídeo, mas aqui vocês podem observar diversos temas que eu vi que durante as provas que eu resolvi, durante as questões que eu resolvi, que isso é mais cobrado no exame unificado de física. Então, muito obrigado, até a próxima.